Olha, se existem ativos na bolsa de valores que possuem receitas previsíveis, embora você não acredite, são as empresas administradoras de shopping center, especialmente Multiplan e Allos. Por que eu digo que talvez você não acredite muito nisso? Pô, falando de varejo, né? Shopping center. Então, só que você precisa considerar o hábito de consumo do brasileiro. E o brasileiro é muito habituado ao uso de shopping center, especialmente os melhores. E o próprio lojista, ciente disso, disputa vaga em bom shopping center, que não tem como fonte de receita única o aluguel nas lojas. Também vende espaço publicitário. Claro, se eu tenho fluxo de gente constante, eu tenho que ganhar dinheiro com a atenção dessas pessoas. Eu tenho que monetizar a atenção dessas pessoas. Igual eu, como criador de conteúdo, monetizo a sua atenção de alguma forma. Por exemplo, quando você se torna membro do canal, você paga uma assinatura mensal e aí eu estou monetizando a sua atenção. O shopping center faz isso. Além disso, o estacionamento. Olha, exceto se você for muito mão de vaca, você aceita pagar a tarifa de estacionamento para deixar o seu carro seguro lá com a sua família. Então tudo isso gera diversificação de receita e previsibilidade. Por mais que, sim, existe ciclicidade aqui. Afinal de contas, se os lojistas vendem mais quando a economia está indo bem, óbvio que os shoppings vão ganhar mais dinheiro. Mas quando a economia está em contração, mesmo assim bons shoppings sobrevivem. Por isso que eu trouxe aqui tanto Multiplan quanto Allos. E vou fazer aqui uma comparação entre as duas empresas, que estão apanhando aí nessa correção da bolsa. Olha o que aconteceu com a Allos. Saiu de R$ 33,80 para, vamos pegar aí, R$ 26, queda de 24%. Vários ativos na bolsa estão caindo 20% a 25%. Vários. Multiplan chegou ao topo de fevereiro, R$ 35,80, caindo 25% também. Olha, uma queda muito parecida. O mercado precifica até de maneira similar as duas empresas. E o valor de mercado das duas? Vou pegar aqui da Multiplan, 13,8 bilhões aproximadamente. Allos, olha só, 13,2 quase. Até o valor de mercado é parecido. E antes da gente seguir no comparativo, eu quero te trazer aqui, basicamente, 3 indicadores operacionais que você precisa ficar de olho em empresas de shopping center. E se você não acredita que empresa de shopping center tem receita previsível, você nem deveria investir em fundo imobiliário de shopping, que supostamente teria previsibilidade. Cuidado! Olha, eu tô para dizer que fundo imobiliário, por estar exposto ao mercado imobiliário, é mais cíclico que muitas e muitas empresas da bolsa, tá? Mercado imobiliário. Mas ok. Agora, quais são esses indicadores? Que aí você extrapola também para fundos imobiliários de shoppings. Os principais são 3. O mais óbvio de todos é o quê? A taxa de ocupação. Ou, ao revés, taxa de vacância. Viu? No mundo ideal, eu pego toda a minha área bruta locável e loco tudo. 100% de ocupação. Ou 0% de taxa de vacância física. No mundo ideal, claro. Então o que eu preciso ficar de olho? Se a minha taxa de ocupação está subindo ou caindo. Se está caindo, é um indicador negativo, porque eu tenho expectativa de que minha receita será menor. Ou seja, a gestão precisa dar um jeito de locar aqueles espaços vazios ou monetizar de outras formas, usando como espaço publicitário se for o caso. Taxa de ocupação. Só para você ter uma ideia, mesmo na pandemia com tudo fechado, a taxa de ocupação da Multiplan foi de 93%. Então olha só, intuitivamente a gente diria, nossa, fechou tudo, o shopping vai se lascar feio. E se lascaram sim, mas mesmo assim mantida uma ocupação de 93%. Poderia ter caído, sei lá, para 50%, vamos fechar tudo. Não é assim. Um outro indicador que você tem que ficar de olho é o indicador SSS, que significa Same Store Sale. Traduz para mim lá. Venda nas mesmas lojas. Que significa o quê? Significa eu comparar o crescimento ou não das vendas, volume de vendas, da receita, melhor dizendo, no total de lojas que eu tenho no meu portfólio de shopping. Então, eu vou olhar, por exemplo, as vendas nos shoppings da Multiplan subiram 5% no período. Então, o indicador SSS subiu 5%. Por que eu tenho que olhar isso? Porque, vamos lá, se as lojas não estão crescendo as vendas, eu tenho um problema. Porque se a gente começar a ver queda, a gente começa a ver vacância. Então, tem relação com a taxa de ocupação. Sem falar que aumento nas vendas gera expectativa de que eu ganhe mais dinheiro como shopping ali na parte variável do meu contrato. Que eu tenho a parte fixa e a variável. A variável está de acordo com o faturamento das lojas. E por fim, o terceiro indicador é o indicador SSR, que é o aluguel nas mesmas lojas. Então, o que é aqui? Same Store Rent, né? Aluguel nas mesmas lojas. O que significa?
Eu vou olhar para as lojas que já estão alugadas do ano anterior, não para as novas, não contratos novos. Ah, essa loja entrou há 3 meses. Não, um ano. Eu vou olhar para o passado, para a loja já mais antiga, e vou olhar o seguinte: esse inquilino, o aluguel dele aumentou ou caiu? É basicamente a receita de locação do shopping, né? Aumentou ou caiu? Aumentou tantos por cento. Aumentou acima da inflação, abaixo da inflação. Esse comparativo é importante. Então, esses 3 indicadores precisam ser monitorados na análise de empresas de shopping center. A partir disso, a gente consegue estabelecer aqui um comparativo entre Multiplan e Allos. Primeiro, destaque o seguinte: nenhuma das duas empresas tem controlador definido, tá? Por mais que você tenha aqui, ó, na Multiplan, um acionista de referência com mais de 32%, não é controle. Na Allos, mesma situação. Aqui, na verdade, é até pior porque o capital é mais pulverizado, né? Então, você não tem aqui nenhum acionista com poder de controle. O que você pode fazer é acordo de acionistas, onde os acionistas mais relevantes estabelecem cláusulas para exercício do poder de controle em conjunto. Uma primeira distinção que a gente pode fazer aqui, além da composição acionária, entre Multiplan e Allos, é tamanho do portfólio de shoppings. Sob o critério de área bruta locável própria, que pertence de fato a cada uma das empresas, Multiplan apresenta, por exemplo, aqui só nos ativos de shopping center, tá? Na Multiplan. Há um total aqui de 905 mil metros quadrados. Como a Multiplan detém 79,7% desse total, a gente está falando de 722 mil metros quadrados em shopping centers pertencentes à Multiplan. Aí, se você adicionar aqui participações em outros ativos imobiliários, a gente está falando de 956,482, que é o total, vezes 80%. Então, no final das contas, a Multiplan tem 800 mil metros quadrados em ativos imobiliários. Já a Allos, o que pertence a ela, no segundo TRI de 26, é mais de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil. Portanto, a Allos é maior. A gente está falando de uma diferença aí de ABL total de 50% pelo menos. Mas por que isso importa? Isso importa para a gente medir a rentabilidade dos dois negócios. E como que a gente pode fazer isso? A gente vai pegar o fluxo de caixa operacional de cada um dos negócios, é o indicador FFO no shopping center, que é basicamente você pegar o lucro líquido e somar de novo a depreciação, já que os imóveis, bons imóveis, se valorizam. Então, eu vou pegar o FFO da Multiplan e da Allos e comparar com essa área bruta locável. Aí você tem uma noção da rentabilidade do negócio. Quanto que cada empresa extrai de valor da área bruta própria. Percebe a importância dessa relação? E aí, meus amigos, eu vou comparar apenas o ano de 2025. Teve fechamento, então fica mais fácil. Você teve com a Multiplan 1 bilhão 378 milhões de FFO. Tá vendo aqui, ó? FFO histórico da empresa, cresceu muito. 1,3. Isso aqui me dá uma relação de 1,72 quando eu pego o FFO e divido pela ABL própria da Multiplan. Tá bom. Agora, qual é a relação que a gente encontra em Allos? O FFO foi de 1,350, quase o mesmo fluxo de caixa gerado pela Multiplan. Essa relação deu 1,12. Isso mostra pra gente o seguinte, que a Multiplan é muito mais rentável, muito mais. Não à toa que o ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido da Multiplan, fica aí na casa dos 14 a 20%, é bem alto. E da Allos fica próximo a 10%, 11%, que seria o normal de empresas do setor imobiliário. Então, em termos de rentabilidade, indubitavelmente, a Multiplan extrai mais valor. Apesar disso, ela distribui um volume menor de dividendos. A Allos me parece querer compensar essa diferença através de uma distribuição até acima do seu FFO atualmente, em termos de proventos, querendo concorrer a princípio com os fundos imobiliários, pagando mensalmente um provento que vai fechar o ano num valor líquido próximo a 3,40, 3,40 em cima de uma cotação de 26, dá um dividend yield incrível de 13%. Então, em termos de yield, faz muito sentido a Allos, mas em termos de qualidade e rentabilidade, me parece que a Multiplan é inegavelmente superior. Sem falar que ela tem um número menor de shopping centers. Ela tem 20 shopping centers ali, e a Allos tem mais de 40. Então, basicamente, é você extrair mais valor com menos ativo. Ou seja, basicamente o que a gente busca, né? Rentabilidade nos investimentos. Agora, só pegando aqueles 3 indicadores para a gente fechar a comparação. Pegando aqui o último período de comparação, que foi o segundo TRI de 26, o SSS da Allos foi de 2,4 e da Multiplan 4,3. Superioridade. Já o SSR, aluguéis, você teve um avanço de 3,2% na Multiplan e aqui na Allos você teve um aumento de 4,6%.
sendo 3,2% em termos reais, enquanto que na Multiplan, em termos reais, o avanço foi de 2,7%. Então, em relação a crescimento do aluguel, a Allos tem sido melhor. Mas isso pode decorrer principalmente do fato de que a Multiplan, a parte variável dela não é tão variável assim, ela foca muito mais na previsibilidade, no valor fixo e no reajustamento. A Allos tenta ganhar um pouco mais com o variável, então ela pode ser um pouco mais cíclica nesse sentido. Com relação finalmente à taxa de ocupação, que eu falei para você, 96,3%. Você ainda tem o indicador de inadimplência, que nas duas empresas está baixo, na Multiplan está mais baixo ainda, mas o principal aqui é a gente olhar para a taxa de ocupação, que está em 96,3% na Allos, e no caso da Multiplan, 97,1%. Portanto, não tem como negar. Inclusive, eu tenho um relatório de análise da Multiplan na comunidade FMI. Não há como negar que a Multiplan vence nos indicadores operacionais, só não venceu no aluguel nas mesmas lojas, mas isso pode ser algo proposital do modelo contratual ali da Multiplan, vence em rentabilidade e em crescimento histórico também. Não precisou passar por uma fusão, como foi o caso da Allos, para se tornar mais eficiente. Sendo assim, Multiplan é uma empresa superior à Allos, objetivamente falando. Tanto assim que fica fácil, né? Eu gero o mesmo fluxo de caixa operacional nas duas empresas, só que essa tem mais ativos. Logo, né? É a mesma coisa, é eficiência, né, gente? Vamos pensar, Bradesco e Itaú. O Bradesco tem um índice de eficiência de mais de 40%, enquanto que o Itaú é 37%. É tipo uma comparação Itaú e Bradesco aqui, percebe? A Allos seria o Bradescão e a Multiplan seria um Itaú, no segmento de shopping center. Mas as duas empresas têm qualidade, uma tem mais do que a outra. E as duas ações estão aqui na minha planilha de valor intrínseco. No caso da Multiplan, a margem de segurança é bem interessante. São empresas que a gente adota uma taxa de desconto menor. Por quê? Porque são companhias que conseguem se alavancar até bem, com um nível de previsibilidade bom. E a Allos tem uma margem de segurança inferior que a Multiplan. Só que, por que eu gosto da Allos? Porque ela está comprometida em remunerar o acionista. Esse é o comprometimento da Allos. Algo que a gente não vê tanto em Multiplan, que prefere fazer a recompra, estratégia, também remunera, beleza, mas dinheiro no bolso é melhor. Dá para ter as duas? Dá. Opa, são ativos diferentes. Eu diria que, com foco em crescimento, sabe aquela fatia da sua carteira que você destina para crescimento? É Multiplan, meu amigo. Eu não tenho dúvida de que a longo prazo a Multiplan vai crescer mais. Essas pequenas vantagens que a gente mostrou ali em indicadores operacionais vão se acumulando ao longo do tempo. Mas a Allos vai remunerar mais, é um ativo mais de usufruto, para gerar fluxo de caixa para a carteira. É um fundo imobiliário, só que é uma ação. As duas estão abaixo do valor intrínseco que eu estimo para as empresas. E eu vou atualizando recorrentemente e isso eu disponibilizo para os membros do canal, em que você tem acesso a vídeos exclusivos, por exemplo, EZTEC, Banco ABC, JHSF, tudo sugestão de membros. WIS, a Small Cap WIS, tratei também do Banco Inter, eu trouxe uma análise de Multiplan, de Allos, os aportes que eu faço na minha carteira, comprei essa ação, que ação é essa? Os membros sabem. E quando eu não trago vídeo, eu vou aqui em post, aqui eu atualizei a planilha e trouxe a possibilidade de baixar em Excel. Todos os benefícios estão aqui na aba assinatura no meu canal no YouTube. Mais de 100 vídeos exclusivos, mais de 70 postagens exclusivas, acesso à minha planilha de valor intrínseco e acesso à minha carteira Investidor 10. É tudo isso que você recebe por menos de R$1 por dia. Dá 79 centavos por dia. O que é isso? O que você compra hoje com 79 centavos? Para você receber todo esse conteúdo aqui, estudar, se aprofundar, é cuidar do seu dinheiro. É isso que eu ofereço, orientação. Mas se não for o seu momento, não tem problema, tá? Uma hora a gente estreita relações, tranquilo, tá chegando agora também. Você não vai se tornar membro de um canal do nada, assim, acabei de conhecer. Não, vai me conhecendo, uma hora você vai ver se faz sentido. Não sendo o seu momento ainda, só de comentar, curtir, já tá ótimo. E qualquer dúvida ou sugestão, só comentar aqui embaixo.